Sabe, sobre a escravidão, não existia escravidão nem boa nem ruim, né? A escravidão foi algo que aconteceu há muito tempo e que não pode se repetir jamais, né? Mas a questão é que a escravidão ela foi algo horrível, tanto para negros que escravizavam negros lá na África, quanto para portugueses que escravizavam negros para vir para o Brasil. Mas pelo menos os países em que eles tiveram essa mãozinha dos portugueses barra cruzados, né? Eles simplesmente conseguiam viver melhor em sociedade, porque um vocês já viram um negro na África, ele passa fome, passa tudo de ruim, porque lá não tem valores cristãos, então qualquer um pode agredir ele, né? Não tem valor à liberdade, então ele pode ser roubado pelo próprio Estado. É basicamente uma não-vida, né? Então não é por causa do. Então não é por causa do Império Português que foi lá escravizou os negros, mas por causa dos cruzados, né? Que educaram estes negros, né? E estes indígenas que a gente tá aqui. Mas a questão é uma só. A questão é que eu vejo pessoas reclamando de ai, como eu gostaria que a sociedade não fosse cristã, que ela fosse como eu gostaria que os portugueses nunca tivessem chegado no Brasil nem na África, né? Sabe o que ia acontecer? Basicamente aqui ia ser só canibalismo por parte dos índios, não ia ter sem português, sem africanos, eles iam viver lá junto com os outros africanos, né, no comunismo. Claro que o comunismo você pode estar pensando, é só uma ideia, né? Ele não pode te machucar, ao contrário do nazismo, né? Você pode estar pensando nisso, mas o que você pensa não tem sentido nenhum. O nazismo e o comunismo são ideias, né, até bem próximas, né? E
em que basicamente se diferem muito, né? Então não é porque tipo não é defendendo a escravidão propriamente dito, mas é defendendo a intervenção de um povo a outro povo, né? Aquilo que alguns chamavam de colonização. Eu acho que a colonização cristã trouxe muitas maravilhas para o mundo. Isso vocês podem dizer. O Augusto diz que a colonização cristã deu muitas maravilhas para o mundo. Já a escravidão não tem cristianismo nem nada, né? Ela basicamente de escravidão é diferente de colonização. Basicamente o que a gente vê na maioria das vezes é que como o Estado ele só gera violência, daí como há uma colonização, há uma escravidão. Então, neste sentido, é, era melhor ter corrido o risco, né, de vir aqui pro Brasil, né, ser escravizado, né, do que ir para o México, né, onde você ia aprender que a moral é relativa, né. O importante é, em momento nenhum dos meus outros vídeos você vai ver eu defendendo a escravidão per si. Eu só basicamente estava dizendo que os valores que foram colocados durante a escravidão eram muito melhores aqui no Brasil do que por exemplo na Espanha, né? Do que por exemplo na Espanha, que colocou no México, né? A gente reclama do Brasil, ó, o Brasil teve escravidão sei lá há quanto tempo, né? Sim, é verdade, sim, foi uma coisa ruim. Principalmente depois da saída dos jesuítas. Mas. Mas a. Mas a escravidão, né, não foi a única coisa que aconteceu aqui. O que aconteceu foi um. O que aconteceu aqui foi uma. O que aconteceu aqui é que enquanto escravizavam, eles batizavam os negros, os indígenas e até alguns outros povos. Um exemplo disso é que, tipo, aqui no Brasil a gente pode não ter tido uma escravidão chinesa, mas eu acredito que os portugueses trataram muito bem os chineses que chegaram aqui. Então veja, tudo tem os dois lados, né?
basicamente voltando àquilo, eu não tô defendendo a escravidão per si. Eu tô apenas dizendo que os portugueses, eles tratavam até que bem as pessoas, né? Ensinavam o cristianismo, né? A única coisa é que, com relação aos escravizados, eles sofreram, né? Por absolutamente nenhum motivo, né? Na verdade, eles já eram escravos antes, né? Eles só vieram e foram escravos aqui no Brasil, né? Eu acredito, sabe no quê? Eu acredito que talvez não devêssemos escravizar outros povos, mas a gente deveria ensinar o cristianismo a todo mundo. Afinal de contas, vários países deixaram de ser cristãos para virar muçulmano, né? E o Brasil tá indo nessa mesma seara, né? Só porque não sabem diferenciar o que foi escravidão, o que foi o governo, o que foi a, a igreja, né? Basicamente, eu só tô dizendo que, tipo, tá, teve escravidão, e daí foi uma bosta. Mas e daí? Você vai. Você vai. Né, deixar de ver o lado bom dos portugueses, que eles ensinaram o cristianismo ao, ao, aos povos que vinham aqui pro Brasil, sejam os africanos, ou os próprios índios, ou os chineses, entendeu?